Se você está em pé, aproveita para sentar, e se você já está sentado ou deitado ali no seu sofá, na sua cama, aproveita para ficar mais aconchegado ainda, que hoje eu vou colocar aqui as principais dúvidas que eu recebo, e não são aquelas mais simples não, são as mais cabeludas que você pode imaginar. É só perguntas e respostas que você me mandou e eu estou respondendo aqui agora. 1, 2, 3, 4. O Carlos Henrique Oliveira perguntou: Rob, me tira uma dúvida. Claro, vamos lá, Carlos. Se eu tiver ações ON, PN, você está chegando agora, ON são ações ordinárias, PN são ações preferenciais. E algum dia, de repente, eu decido tirar a minha posição na empresa, eu posso juntá-las e vender como NIT? Olha só que interessante. Sim, é possível transformar a qualquer momento, só lembrando que essa pergunta foi feita no meu vídeo da Sanepar e eu estou respondendo como se o Carlos fosse acionista da Sanepar, beleza? Você tem que pedir para a corretora, tá? A Sanepar não faz essa operação, é só a corretora que faz os trâmites na B3. E a relação de ações preferenciais e ordinárias que compõem a UNIT deve ser respeitada. Como assim, Rob? Me explica melhor. Tá aqui, ó. Se você ainda não sabe, está chegando agora na bolsa, UNITs da Sanepar 11 significa uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então, se você quiser fazer essa manobra aí que o Carlos está querendo, você tem que respeitar uma ação ordinária, 4 preferenciais, ok? 1, 2, 3, 4. A Gé Pelegrin pergunta: Rob, IVV ou VOO? Bom, se você está chegando agora aí no mundo da Bolsa de Valores, IVV e VOO são duas ETFs. O que são ETFs? São pacotões de ações, ok? Eles colocam várias ações dentro daquele pacotão e esses dois são ETFs do S&P 500, que é o índice Bovespa norte-americano. Então eles compram as 500 ações ponderado pelo valor de mercado, igualzinho o índice S&P 500, e colocam dentro da ETF. Então você percebeu que a essência dos dois é a mesma. Então eles têm diferença, não tem diferença? Sim, e eu separei aqui para você, para ficar bem didático, a diferença entre os dois. Então à esquerda é o IVV, que é da BlackRock, ok? E à direita o VOO, que é da Vanguard. Ambos compram ações presentes no índice S&P 500, e aí a gente vai para o primeiro tópico, muito importante em qualquer fundo, seja ele imobiliário, seja ele gestão ativa, fundo multimercado, etc. E, claro, fundos passivos como ETFs, a taxa de administração. Nesse primeiro ponto, a Vanguard ganha, mas assim, ó, ganha por pouquinha coisa, tá? É 0,03% ao ano, enquanto que a iShares cobra 0,04%. Segundo ponto, ativos sob gestão, a iShares acaba ganhando. E o próximo ponto é a liquidez, quanto que gira de negócios por dia em cada uma. Sendo bem sincero, taxa de administração das duas são baixas, a liquidez das duas é tranquilo, você consegue entrar e sair a qualquer momento, e os ativos sob gestão, as duas são bem robustas. Então fica a seu critério, tem todas as informações aí, você vê qual que faz mais sentido para você, se a taxa de administração mais baixa, se é aquela que tem mais ativos sob gestão. No fundo as duas são as maiores e que cobram os menores valores. 1, 2, 3, 4. A Cláudia Cardoso fala: Oi, Rob, você está bem? Eu estou, Cláudia, e você? Parece tão cansado, tão lento, se cuida. Gosto de ver você mais dinâmico e mais feliz. 1, 2, 3, 4. O Vini Petri pergunta: Rob, dá para focar em dividendos em ações nos Estados Unidos? Olha, eu sempre menciono que você analisar apenas dividendos não é legal, é até meio perigoso. E por quê? Porque às vezes tem empresas que elas pagam um certo valor de dividendo, mas o negócio por trás não está tão sólido, não está tão resiliente, e aí o preço no mercado geralmente costuma cair. Consequentemente, o dividend yield acaba subindo. Os iniciantes acabam sendo atraídos pela armadilha do dividend yield elevado. Acontece muito isso no Brasil. Nos Estados Unidos tem também? Tem. Só que tem algo muito importante, que lá tem empresas que conseguem pagar dividendos crescentes ano após ano, e isso você não consegue fazer quando você tem um negócio meio instável. É só quando você tem lucros constantes, um fluxo de caixa robusto e um negócio com vantagens competitivas. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram 2 posts, tá lá, se você quiser dar uma olhada, beleza?
4 ações que pagam dividendos em dólares por mais de 125 anos e 4 ações que aumentam seus dividendos em dólares por mais de 25 anos. Então pensa, 25 anos pagando, ano após ano, mais e mais e mais e mais, sem falhar um ano sequer. E o outro caso, eles são 125 anos, todo ano, ó, pagando dividendos sem nunca ter falhado. Não tem como você mentir lucros durante 125 anos. São negócios que realmente têm lucros, um fluxo de caixa robusto e vantagens competitivas. Tem também outras ações que não fazem parte desse grupo de 125 anos, mas têm dividendos crescentes. Eu sempre posto no Instagram, por exemplo, tá? A Visa, igual você está vendo na tela, tem crescimento constante de dividendos. Está vendo aí o longo prazo, a gente sempre gosta de ver longo prazo. Outro exemplo, Starbucks, também postei no Instagram. Tudo isso daqui está lá no Insta. Olha só o crescimento dos dividendos da empresa. Todo mundo conhece a marca, todo mundo sabe o que tem por trás, os cafés diferenciados que ela vende. Outra empresa importante, Mastercard, também crescimento dos dividendos ao longo do tempo. Você percebe aí na tela, né? Mastercard e Visa. Aí nós temos uma super empresa tradicional que todo mundo conhece, McDonald's. Olha só os dividendos por ação no McDonald's no longo prazo. E inclusive também tem, eu mostrei aqui várias ações, mas tem também REITs, que são fundos imobiliários. E olha só, esse daqui inclusive é um dos mais tradicionais, tem no Instagram também, lá no Instagram até expliquei o que é esse daqui, tá? Depois dá uma olhada, é um fundo imobiliário logístico gigantesco, você percebe também que tem crescimento dos dividendos. Então assim, o mais importante é você analisar o negócio por trás sem sombra de dúvidas, ok? É o fundamental, focar apenas em dividendos não é bacana. Eu acho legal negócios que pagam dividendos, com certeza, sem sombra de dúvidas, ainda mais se for para você reinvestir os dividendos em ativos de valor. 1, 2, 3, 4. O Rafael Rodrigues fala, hoje tenho dúvidas se as estratégias do Buffett permanecem as mesmas. Pode ter um ponto ou outro que tenha havido uma mudança de entendimento devido à própria evolução natural dos negócios. Com certeza, Rafa, concordo com você. A gente sempre tem que aprender com os grandes, mas o tempo vai passando, algumas lições elas são atemporais, mas outras tem que ter modificação. Inclusive, o Benjamin Graham, o investidor inteligente, tem coisas que não se aplicam exatamente em 2020, mas a essência dá para se aplicar. O próprio livro do Décio Bazin, quando ele escreveu aquele livro fantástico dele, era outro cenário que se encontrava a economia global de forma geral, a taxa de juros e tudo mais, né? Aquela linha de corte que ele faz de 6% e tudo mais. Hoje é muito difícil encontrar uma ação que paga 6% de dividendos no mínimo. 1, 2, 3, 4. O Renato Carvalho fala, sou um novo inscrito e já estou maratonando seus vídeos. Gostaria muito de ter assistido antes e não ter feito algumas cagadas nessa crise. Não se preocupe, todos nós erramos. O importante é admitir os erros, consertar e bola para frente. Mas tira uma dúvida, vejo que você bate bastante na tecla de investir em dólar lá fora. Faz sentido iniciar agora com esse dólar tão alto ou seria melhor aguardar? Olha, eu sempre mostro um negócio que infelizmente é a realidade do brasileiro. Vou colocar na tela aqui para você. Isso aqui é o gráfico dólar contra o real. Lá 2011 até a data que eu estou gravando este vídeo, que é o dia 13 de abril. O que acontece? O que você vê nesse gráfico de longo prazo? Você vê a desvalorização do real ao longo desses últimos 10 anos. Saiu ali da casa de 1,68 em 2011 e aí a gente está ali em 5,28, 5,18, enfim, todo dia oscila bastante naquela faixa. E porque os fundamentos do câmbio no longo prazo é muito semelhante aos fundamentos de uma ação, porque se a ação tem bons fundamentos, no longo prazo costuma crescer. No caso de uma moeda, se o país está com fundamentos que os investidores aí ficam meio preocupados, ocorre o inverso. Ocorre a desvalorização da moeda frente ao real. E aí entra várias coisas, né? A gente sabe, por exemplo, questão previdenciária, questão do déficit fiscal, enfim, essas questões aí de finanças públicas não vou se aprofundar muito, mas tem também a questão de política, tem a questão da própria força da economia, tem a questão também das mudanças em segurança que a gente vê o tempo inteiro, em relação até mesmo à propriedade privada, enfim, muitas coisas entram na conta. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre todos os riscos que afetam um país na hora do gringo botar o dinheiro, o Damodaran, que é o professor da New York University, ele sempre faz artigos bem legais sobre como você mensurar risco de um país. E o Brasil nos últimos 10 anos é um país emergente que o gringo fica com um pezinho atrás. 1, 2, 3, 4.
A Fabiana Toledo fala, você é demais, casaria contigo fácil. Fabiana, deixa eu te contar uma coisa. Eu só tenho olhos para uma coisa nesse mundo. Balanços de empresas. 1, 2, 3, 4. Se você tem dúvida, aproveita e deixa aqui nos comentários também, como se fosse um bate-papo entre amigos. Aqui na descrição tem também o link para o meu Instagram e para o meu Telegram, que eu agora estou fazendo lives direto, postando conteúdos exclusivos, então fosse você, aproveitava para seguir. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.